O livro de Atos está dizendo assim, Atos 10, 34. E abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Deus, como diz Pedro, não faz acepção de pessoa, porque diante dele nós somos todos iguais. Mas nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem apontar, querem dizer que você não vai chegar, que você não vai ser, que isso não é para você. Está assim, e dentro dessa nossa limitação, o que acontece? As coisas tendem o quê? A nos desmoralizar, a nos diminuir. Mas o interessante é que a Bíblia, né, vai nos contar uma história, isso acontece dentro, no meio, não é fora, não são as pessoas de fora que te apontam. No Evangelho de João, né, 4, a Bíblia vai nos contar uma história de uma mulher samaritana. A Bíblia não relata o nome dela, né? E ela era apontada. O que é mais assustador é que ela era apontada pelos seus. A Bíblia diz que judeus e samaritanos não se envolviam, não se relacionavam. Por quê? Judeu são monoteístas e samaritano politeísta. O que seria isso? Moni adorava um só Deus, poli adorava vários deuses. Então isso se deu, com a morte do rei Salomão, que houve divisão das 12 tribos. 10 ficou com o moço de Salomão, Roboão, e 2 com o filho de Salomão, Jeroboão. Então começou a ter uma rivalidade. Aí Jesus ele vai surgir para quebrar esse paradigma. Jesus vai surgir para mostrar para nós que nós não somos nada sem que do alto não nos seja dado alguma coisa. Então essa mulher, ela chegava para... O interessante é que ela chegava para buscar água, o Evangelho de João nos relata isso, meio-dia, a hora que o sol estava quente, aonde as demais mulheres não iriam estar ali. Por quê? Porque muitos apontavam. E como eu havia dito, se eu te apontar, ó, a minha mão, vai ter 3 dedos, 3, me apontando. Então, a Bíblia vai nos direcionar, vai nos ensinar que nós não somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, se eu não posso ajudar, eu me silencio, me calo perante as coisas. Às vezes o silêncio ele fala por si só. Então, Jesus, a Bíblia começa a dizer assim, a palavra rema revelada, e era necessário passar por Samaria. Por que era necessário, pastor Elaine? Por causa de uma libertação. Jesus ele queria acabar com esse paradigma, queria quebrar esse elo entre pessoas, porque hoje isso não é diferente, isso acontece conosco. Então Jesus chega e pede para os seus discípulos comprar comida. Havia necessidade de os 12 discípulos comprarem comida? Não. Mas Deus, ele não é Deus de vergonhar ninguém. E ele sabia do encontro que ele ia ter. Então, começa o encontro meio desconfortável com essa mulher. Porque o Senhor diz assim, me dê um pouco de água. E ela diz, como tu, sendo judeus, me pede água. Como é que ela vai descobrir que ele era judeu? Por causa das suas vestes. Judeus costumavam vestir vestes longas, não que os outros também vestiam, mas tinha umas franjinhas, nas suas vestes, e o modo de falar. E aí Jesus vai começar um diálogo com aquela mulher, dizendo que a água que ela bebe, ela fala, tu és mais do que o nosso pai Jacó, que nos deu água para beber, só que o Senhor está falando de uma água que transforma, uma água viva, uma água que nos purifica, que nos muda de dentro para fora. E ele diz, se tu tomares a água que eu quero te oferecer, nunca mais terá sede. Aí essa mulher, ela está meio desconfortável, mas quando o Senhor vai começar a dizer quem ela era, quem ela é, ela vai ver que ele é o Messias, porque o Senhor vai dizer assim, vai, e chama o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Sim, tiveste 5, porque este que tu tens também não é seu. Então o Senhor ele não veio para julgar. É diferente de muitos, que diz que ama, que faz, acontece, mas vem o apontamento. Então Deus ele quer nos ensinar como termos o diferencial da nossa vida. Perfeito não seremos, melhor do que ninguém nunca seremos. Mas o Senhor ele vem nos dizer. Então, o João 4 vai dizer que os judeus samaritanos não se misturavam. Havia uma grande rivalidade, entre eles. E na região central de Israel, entre a Galileia e a Judéia, era considerado impuro. O samaritano era considerado impuro pelos judeus, os homens da lei, que conhecia toda a Torá, mas adorava a apontar. E Jesus encontra com essa mulher e começa uma conversa maravilhosa. Primeiro, ele vai quebrar barreiras da indiferença. Segundo, Jesus ele vai mostrar para a mulher que a água que ele está oferecendo é uma água que transforma, uma água que transborda, uma água que nos ensina a cada dia sermos
melhores. Ele vai se revelar como Salvador. E hoje vivemos num mundo onde queremos o que pode dar certo, mas não o que é certo. Então, Jesus ele vem confrontar e ele vem nos ensinar que nós podemos sim fazer a diferença em um mundo tão complicado, um mundo tão difícil, onde hoje se pisarem no seu calo, você que tem que pedir desculpa. Hoje está assim. Então, o encontro de Jesus com essa mulher é um exemplo da graça, do amor, da esperança, um exemplo que nós podemos sim fazer diferença no meio. Eu quero dizer para você que cada dia mais nós vamos aprender desse Deus que quer transbordar sua graça em nós. Fique com Deus.